Olá, meus amigos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tá um Boa pouquinho frio, não noite. tá? Muito frio. Frio? Aqui a gente mora no Cascatinha, que é mais quente. Eu imagino aí quem mora em Bingen, Alto da Serra, que mais? Bento Boininho, Sargento, né? Para lá bem mais frio, né? Meio da serra, né? Queridos, Piné, que Deus abençoe você nessa noite, que Deus te abençoe. E olha, nós chegamos aí ao finalzinho não do rumo à Terra Prometida, porque a gente continua ainda. Mas o nosso tema dentro do Êxodo, não hoje propriamente, dentro do livro do Êxodo, a gente vai ficar mais em Deuteronômio, mas é parte do Êxodo. A gente vai estar encerrando, né, essa caminhada. E semana que vem a gente vai continuar a caminhada aí com outro personagem, porque eles ainda não chegaram na Terra Prometida, estão na divisa. Alguém tem que levá-los até lá. E a gente vai ver que Deus já escolheu alguém para isso. Mas antes da gente Uhum. entrar propriamente dito no assunto, convido a Claudinete que nos eleve a Deus em oração. Ora, eterno Deus, Pai amado que está nos céus, neste momento, Senhor, que estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Te peço, Senhor amado, que use o Lutervan Amém, Senhor. e enche o Teu Espírito Santo para passar para cada um de nós, Senhor amado, aquilo que o Senhor colocar no coração dele. Que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, e Amém. venha abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que entendamos, Pai, e para que fique gravado em nossos corações e nossas mentes, para Amém. que não esqueçamos, Senhor. Venha estar conosco nesta noite, Sim, Senhor. e, e o Senhor, Pai amado, tenha misericórdia de nós, cuide de cada um de nós, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Louvado e agradecido e exaltado em teu nome santo, Senhor. Obrigada por tudo. Te peço, Pai querido, que se faça presente entre nós. Obrigada, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nosso tema hoje, a despedida de Moisés. Veja, Moisés durante 40 anos ali guiou o povo e agora ele precisa passar a tocha para alguém, né? Josué. Em Hebreus tem um texto, Hebreus 24, 26, tem um texto que me chama muita atenção. Olha, foi pela fé que Moisés, na idade adulta, renunciou a ser filho de uma filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar por um tempo de pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, por ter os olhos fixos na recompensa. Quero fazer uma pergunta a vocês. Imagina por um instante se Moisés tivesse recusado sair do Egito, sair do trono, do palácio, que Moisés seria lembrado hoje? Nada. Nem seria lembrado. Olha só. Se você for no Cairo, no Egito, existe um museu aí que tem as múmias, né, dos faraós, é o Royal Mummy Hall, né, corredor de múmias reais, e ele se localiza no Cairo, né? Então faraós famosos estão as suas múmias ali, preservadas, né? Lá você vai encontrar alguns faraós, Amenófis II, Tutmés IV, aquela que possivelmente foi a mãe adotiva de Moisés, Hatshepsut, não é? O poderoso Ramsés II, aí conhecido como Ramsés o Grande. Agora, imagina se Moisés tivesse rejeitado o chamado de Deus
e tivesse, em vez disso, se tornado faraó, o que teria acontecido? É bem provável que seu corpo estaria Uhum. embalsamado, né? Estaria ao lado de muitos outros faraós ali naquele museu. Então, É. Moisés seria lembrado? Aí, ó, como um morto. Isso aí são mortos. Hã? Sim. São mortos. Olha que Eles coisa. vão continuar. Alguém já se imaginou assim? Desenrolar. Se desenrolar esse camarada aí, gente, a cena é horrível. Então, É, se Moisés tivesse recusado o convite de Deus, ele seria um desses. Não é? é. Agora, a gente poderia também dizer que Moisés talvez usasse as palavras de Paulo. Chegou aí com seus 120 anos, Deus diz para ele: Olha, Moisés, a tua carreira vai se encerrar aqui. E agora Moisés olha para trás, olha a sua caminhada com aquele povo, e ele diz: Olha, combati o bom combate, terminei a carreira. Completei a carreira. Né? E Moisés fez tudo isso. Ele foi um Uhum. combatente ali, ele foi um combatente ali ao lado do povo de Deus, conduzindo o povo. Né? E que homem de fé foi Moisés? Imagina, tenta imaginar, gente. 120 anos. A palavra de Deus, ela diz, Omar, que seus olhos não escureceram, sua visão nítida, sua mente perfeita. É. Eu acho que se houve naquele acampamento, se houve no meio daquele povo alguém que queria entrar, possuir a terra, ver como era tudo lá, esse alguém foi Moisés. Ele trabalhou, ele viveu para isso. Hã? Aí, de repente, você pode fazer para a gente a pergunta assim, mas vem cá, por que Deus, hein, Letícia? Você que gosta dessas perguntas, por que Deus não permitiu Moisés passar para o outro lado do Rio Jordão? Será que Deus foi cruel com Moisés, Letícia? Ah, não sei, né? Sabe, a gente Eu olha. acho que ele merecia ter entrado, né, lá na Terra Prometida, mas só que Deus tem outros planos para ele, né, que foram bem melhores, né? É verdade, é verdade. A gente vai ver isso, né? Deus tinha planos muito mais grandiosos do que entrar naquela terra. Mas Moisés sabia disso? Não. 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 Sabia. Deus ele revela para Moisés lá no monte. O último monte que Moisés, em vida aqui na terra, antes de Israel entrar na terra prometida, antes dele morrer, o último monte que Moisés subiu, Deus revela para ele todo o futuro. Abre a cortina de forma que ele veja todo o futuro, mas Deus não revelou para ele algo que aconteceu lá no Novo Testamento. Para ele foi uma surpresa, certo? Então, queridos, Deus é um Deus de surpresas. Olha só, olha como que Deus aqui foi enfático com Moisés. Deus anuncia a morte dele, está lá em Números 27, no verso 12 ao 14, nos diz assim, olha, depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. Ou seja, vê a terra. Deus deixou Moisés com água na boca. Viu, Omar? É. Vi a terra, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Aí Deus diz o porquê. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes, ou seja, Moisés e Arão, rebeldes ao meu mandado de, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Vocês se lembram do que aconteceu lá?
Bateu na porta. Lembra, Roberto? Foi? Não. Lembra, não? Veja bem. O povo saiu do Egito, ele chega a uma determinada região e Deus fala para Moisés assim: Moisés, vai lá e fere a rocha. Moisés foi e feriu a rocha. E saiu água, muita água. Em um outro momento, agora em Cádiz, novamente o povo estava sem água. E Deus dá a seguinte ordem para Moisés. A primeira ordem foi: vai e fere a rocha. Fere com o quê? Com o cajado. Já. Tá já. Mas a segunda vez, a ordem que Deus dá a Moisés não é ferir a rocha. Vai e fala a rocha. E Moisés, em um ímpeto de fúria, porque o povo estava ali atormentando o juízo de Moisés, né? Tudo Moisés era o culpado, por qualquer motivo queriam voltar para o Egito. Moisés, ele vai e seria mais ou menos assim: agora vocês vão ver, nós daremos água para vocês. E ele vai e bate na rocha. Aquilo ali desagradou a Deus. Por quê? Porque aquela rocha era símbolo de quem? De Cristo. Era símbolo de Cristo. E Cristo seria ferido uma única vez. Ou seja, Cristo morreria uma única vez pelos pecados de toda a humanidade. Sendo aquela rocha um símbolo de Cristo, quando Moisés ele bate duas vezes, quando Deus manda ele falar e ele fere a rocha, ele bate na rocha, ele desfigura o símbolo. E aquilo ali foi ofensivo aos olhos de Deus. Mas quem era Moisés? Moisés era um homem que Deus deu testemunho dele quando Deus disse: olha, Moisés é fiel em toda a minha casa. Quando a irmã de Moisés, um dia, Miriam, se levantou em ciúmes contra ele, ela foi ferida de lepra. Então Deus tinha um cuidado todo especial com Moisés. Ok? Se alguém falasse contra Moisés, Deus se levantava para defender o seu servo. Algumas foram as vezes que o povo, né, ou alguns do povo, levanta contra Moisés e Deus se levanta contra o povo, contra esses insurgentes aí para repreendê-los e muitos morreram. Então Moisés, ele tinha o apreço de Deus, ele tinha o cuidado de Deus, ele era um homem especial. Para você ter uma ideia, Moisés foi o único homem nas Escrituras que conversava com Deus, a Bíblia diz face a face, cada um conversa, fala ao seu amigo, e quando ele saía da presença de Deus, seu rosto estava resplandecendo, a ponto de os que o viam pedir: olha, coloca sobre a tua cabeça, porque sobre o teu rosto, porque o teu rosto está resplandecendo. Tirando aqui, se quiser. Né? Então, queridos, Tá bom, hein? Moisés era um homem especial. Preste atenção nisso, Moisés era um homem especial. Que depois eu vou falar alguma coisa sobre bênção e a gente vai poder compreender um pouco mais sobre Moisés ser um homem especial. Veja, se Deus falasse para você: olha, você não vai entrar na terra prometida, você insistiria com Deus? Não no céu, não é esse caso. Mas se estivesse lá no caso de Moisés, você insistiria com Deus? Em favor do povo? Não, em favor de você. Deus está falando para você: ó, Roberto, você não vai entrar lá na terra de Canaã, na terra prometida. Você insistiria com Deus? Senhor, eu quero ir, Senhor. Poxa, Senhor, eu Eu passei. ia perguntar, mas como assim eu não vou? Me acharia no direito, né? No meu direito O que de é a ir. notícia que você falou? Eu ia dizer, como assim eu não vou entrar? Trouxe o povo até aqui, Agora, como assim eu não vou entrar? é, a gente vê na trajetória da vida de Moisés que Moisés ele discute com Deus. Já reparou isso? Discute, entre aspas, no bom sentido. Por exemplo, quando Deus fala para ele ir ao Egito, ele discutiu com Deus: Senhor, eu não quero ir, envia outro, eu sou pesado de boca, eu não sei falar, enfim.
Ele rebateu aquilo que Deus estava oferecendo para ele, o chamado de Deus para ele. Quando você vê Deus querendo destruir o povo por causa do pecado do povo, ele vai lá e discute com Deus. Senhor, o Senhor vai fazer isso? O que que os outros povos vão pensar a respeito do Senhor? Faz isso não, Senhor. É o teu caráter. E Deus, ele lidava com Moisés realmente como um amigo. E Deus falou: Moisés, eu realmente, você tem razão. Não vou fazer isso não. Tá? Então, várias vezes você vê, pelo menos aí que eu me lembro, assim, registrado nas Escrituras, duas vezes Moisés intercede pelo povo e Deus diz: Olha, eu vou destruir o povo. Então, Senhor, faz uma coisa. Já que o Senhor vai destruir o povo, risca o meu nome também do livro da vida, do teu livro. Olha só, né? Que homem, que intimidade ele tinha com Deus. E agora não é diferente. Deuteronômio capítulo 3, versículo 25 e 26. Rogo-te, Senhor, por favor, Senhor, eu vim até aqui, passei 40 anos com esse povo, eu comi poeira, eu comi areia, foi muita reclamação no meu ouvido, Senhor. E agora o Senhor não vai me deixar entrar? Rogo-te que me deixe passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão. Veja, Moisés estava de um lado, o Jordão, e para onde Israel ia era para o outro lado. Aí o Senhor se indignou, olha só, o Senhor se indignou contra Moisés. E o que que Deus fala para ele? Basta, chega, não me toque mais nesse assunto. Não me fales mais nisso. Ô Marcos, tem alguma outra Oi. pessoa na Bíblia que, que a gente pode ver Deus mais ou menos falando nesse tom aqui? Vocês se lembram de mais alguém? O Jó. Jó? Uhum. Não sei se Jó se encaixa aqui. Lá no Novo, Jesus? lá no Novo Testamento. Jesus? Mas Deus falou para Jesus: basta, não me fales mais nisso. Não, não. Ah, Não exatamente essa frase, mas lá com o Jó, mas você estava lá quando criou isso, você estava lá quando criou aquilo, você estava lá. Foi nesse tom. Mas lá com Jó, Foi Pedro, né? a forma como Deus estava falando seria uma forma de Deus mostrar para Jó a grandeza dele. Jó, você não estava lá quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, e aquilo outro, não é? Tanto que Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir, Bom, mas agora os meus olhos te te veem. veio. Né? Agora, queridos, no Novo Testamento tem um camarada que ficou parcialmente cego. Paulo. Quem é ele? Paulo. Paulo. Mas eu Quem falei, você Paulo. pega? Ah, a gente não ouviu. É a minha graça te basta. Exatamente. Olha, Deus não curou Paulo e Deus falou assim: olha, a minha graça te basta. Ou seja, não me fale mais nesse assunto, a minha Não graça te conta basta. mais, é. E você vê que Paulo, quando ele escreve algumas de suas cartas, me parece, se não me falha a memória, é a carta aos Gálatas, que Paulo diz assim: vede com que grandes letras vos escrevo. A saudação final, Paulo sempre fazia. Em uma dessas cartas, Paulo ele coloca lá: vede com que grandes letras vos escrevo. Ou seja, Paulo não foi curado. Totalmente não. Totalmente não, né? Mas você viu, Bem Omar, na cara. um homem cheio de graça. Não é? Pode ter sido espinho na carne, né? Agora é interessante, Lutervan, que nós estamos falando de Moisés. Moisés, ele discutia com Deus e ele acabou não entendendo a ordem de Deus e, de certa forma, desobedeceu ali no episódio, por isso que ele não entrou em Canaã, mas ele era considerado o homem mais manso da terra. E é interessante que nesse episódio dele ferir a rocha,
a irmã dele tinha morrido de véspera. Então ele estava com a dor de luto, porque ele amava demais Miriam, Sim, e sim. aquele povo atazanando a cabeça dele, né? E aquilo ali, certamente Deus falou com ele e ele não prestou atenção nos detalhes. Como ele já tinha ferido a rocha a vez anterior, ele achou que agora, ferindo a rocha, seria da mesma forma. Seria da forma dele, vamos dizer assim, não da forma de Deus. E por essa razão é que ele não pôde entrar. Você veja bem, ele subiu o Pisga, ele subiu o monte, ele subiu, ele viu a terra, mas não pôde entrar. Não pode entrar. Omar, e nesse texto aqui que a gente colocou, que temos aqui na lâmina, Moisés está em Deuteronômio. Deuteronômio, o significado é a repetição da lei, né? Então, Moisés ele está repetindo para a nova geração partes do que aconteceu no passado, naqueles 40 anos. Mas Moisés, aqui no verso 26, ele diz: ó, o Senhor se indignou muito contra mim por vossa Por causa. vossa causa, Por sim. vossa causa. Ou seja, é isso aí que você falou. Atazanaram tanto o juízo dele, estava de luto, estava com o psicológico dele possivelmente abalado aí com a perda, e ele acaba pecando. Poxa vida, mas um pecado, Letícia? O povo não respeitou, né, a dor dele, ficou perturbando. Também, exatamente. Mas, Letícia, é um pecado. Pois é, né? Coitado de nós, né? Ele foi um só. Mas olha, tem uma razão para isso. Vamos ver só essa razão, esse porquê, né? Ok. Agora, em Deuteronômio 4, versículo 21 e 22, também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei nesse lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Veja, capítulo 3, Moisés está dizendo aqui, ó, por vossa causa, e não me ouviu. Capítulo 4, também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa. Por que Moisés está repetindo, o Marcos, duas ou três vezes essa mesma sentença, por vossa causa? Então, o livro de Deuteronômio ali, como você falou, ele recontando a história ali, acho que ele queria frisar isso na mente do povo ali, né? De que se Deus não poupou até ele, que era chamado de servo, de amigo dele, né? E não havia, digamos assim, justificativa para o fato de ele ter errado ali, né? Talvez para que eles entendessem ali, ó, eu não vou com vocês, né? E Deus, ele não passa a mão no pecado, né? Então, talvez assim, uma forma de chamar a atenção deles para que eles seguissem de forma correta e confiassem em Deus, seria mais ou menos isso? Olha só, também, Moisés ia sair de cena e um outro líder ia, vamos dizer, continuar onde Moisés iria parar. Então, quando Moisés está falando para o povo, olha, o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, seria mais ou menos assim, olha, eu vou sair de cena. Um outro libertador vai guiar vocês até a terra da promessa. Não façam com ele o que vocês fizeram comigo. O recado era esse. Não faça com ele o que vocês fizeram comigo. Sejam mansos. Não sobrecarreguem vosso líder. Ok? A gente vai mais. Tá só foto aí, viu? Oi? Tá só foto. De novo? Ô, Letícia, eu não sei. Eu acho que eu. Não sei por que que ela tá saindo. Pronto, Letícia, voltei. Voltei. Beleza, essa parte é sua. Vamos lá.
O grande governador das nações havia declarado que Moisés não deveria conduzir a congregação de Israel à boa terra, e os rogos fervorosos do servo de Deus não puderam obter a revogação de sua sentença. Sabia que devia morrer. Todavia, nem por um momento sequer vacilou em seus cuidados por Israel. Procurara fielmente preparar a congregação para entrar na herança prometida. Obrigado. Olha só, vamos que você aí, eu, Sandra, você estivesse no lugar de Moisés e Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, você vai morrer, você não vai entrar na terra prometida, olha, você está aí no finalzinho da tua caminhada. Vamos dizer, Deus falou ontem e você iria morrer hoje. O que que você Nossa, faria? O que que você faria nessas últimas 24 horas? Difícil. Eu me entregaria completamente a Deus, né? À vontade dele. Mas Moisés, ao contrário, ele deu ordens, ele assumiu o comando. Ele, interessante, Lutervan, que ele, inclusive, Deus tinha falado para ele o que iria acontecer quando o povo tomasse a terra, que Sim, depois o povo iria se perverter com os povos vizinhos, que Deus iria esconder o rosto dele, do seu povo. Mas Moisés, ele deixou ordens. Vocês têm que ler a lei, quer dizer, o livro de Deuteronômio deveria ser lido de 7 em 7 anos, na festa de tabernáculo, entendeu? Ele falou: vocês respeitem Josué, que Josué que vai comandar, que vai conduzir. É interessante isso. Deus fala para ele que os dias dele estão acabando, mas ele não perdeu, vamos dizer assim, a administração. Ele continuou sendo o líder. Ele morreu na liderança, dando ordens para os seus comandados e para o povo. exato. Letícia, Claudinete, Roberto, Claudice, o que que vocês acrescentam aí? Veja, se Deus fala para vocês hoje, ó, você vai morrer amanhã, e você está no lugar de Moisés, o que que você faria? Acho que eu ia chorar, chorar, Diante da que Deus já tinha falado com ele, não restava mais nada, só obedecer. chorar, chorar porque eu não sabia o que era, que estava preparado para ele, que foi bem melhor, né? Mas, como eu não sabia, eu ia chorar e Será que Moisés não chegou? A gente não sabe, né? pois é. Laudice, o que que você faria, Laudice? ah, eu não sei não, mas eu ia ficar em desespero, com medo, com medo. Mas não ia fazer besteira, não, ia aguardar a decisão do Senhor. Ok. Ok. É, mas no primeiro momento eu ia ficar desesperada, Ia, ia né? chorar. Ah, Letícia, sim. Eu acho que eu também. Mas com certeza eu ia lá para casa da minha mãe. ia morrer no colo da mamãe? Só, teve um rei chamado Ezequias, que um dia Deus chega para ele e diz assim: olha, arruma tua casa, porque certamente você vai morrer, não viverás. Sim. Ele, Claudinete, fez o que você falou que faria. E fez, eu disse, o que você também disse que faria. Ele virou o É, ponto e ele chorou, ele reclamou. chorou copiosamente. Foi, Chorou muito, é, muito mesmo. gente, foi a pior coisa que Ezequias fez. Mas Omar citou É. uma coisa interessante aqui. Veja, olha, você vai morrer amanhã, você não vai passar para a terra. Nessas últimas horas de Moisés, ele estava delegando trabalhos, funções. Ele estava preocupado, mas como que o povo vai ficar? Como que o povo vai atravessar para o outro lado? E aconselhando o povo, né, para não pecar, não adorar deuses, enfim, para. Exato. Moisés não estava preocupado se iria morrer, não. Moisés estava preocupado como que o povo ficaria. E lembrando ele as maravilhas de Deus, enfim. Exato, exato. Olhe lá para o Gólgota. Uhum. Lá no Gólgota, o homem Deus está morrendo na cruz.
Cristo está morrendo na cruz. Uma dor imensurável, não conseguindo respirar direito. E ele olha ali aos pés da cruz, está quem? Maria e João. Naqueles últimos momentos de vida, Jesus ele olha para João e diz: Olha, receba a minha mãe como tua mãe, cuida dela. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mãe. A preocupação, veja, no último instante, tanto Jesus, ou tanto Moisés quanto Jesus, preocupado com os outros e não consigo. Uau! Entende agora por que Deus defendia Moisés? Uhum. Hã? Moisés, embora tenha pecado, ele foi, humanamente falando, um símbolo perfeito de Cristo. Ele foi um libertador. Ele amou aquele povo até a morte. A palavra de Deus diz que Cristo nos amou o quê? Até a morte, morte de cruz. Moisés amou aquele povo até a morte. Agora eu pergunto, aquele povo merecia que Moisés o amasse tanto? Não. Não. Eu não, E você merece que Jesus tenha te amado tanto? também não. Também não, não é? Então, adiantando aqui, vamos ver uma preocupação de Moisés. Veja, Deus já tinha, quando Deus fala para Moisés, ó, você vai morrer, Deus já tinha tudo ali alinhavado, Deus já tinha tudo preparado para Moisés sair de cena e outra pessoa ocupar o lugar de Moisés. Então Moisés pede que Deus providencie um novo líder. Quem pode ler para a gente esses 3 versos? Então disse Moisés ao Senhor: Ó Senhor, alto conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que ele entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Peraí. O que Moisés estava dizendo aqui que ele foi durante 40 anos para o povo? Pastor, hein? Pastor. O que um pastor faz? Hoje, gente, peraí, deixa eu tomar cuidado aqui, né? Hoje em dia, como que os pastores são vistos por aí afora? Nossa, misericórdia. São vistos como mercenários que expeliam o povo, que tiram do povo. Mas você vê que Moisés ele não tirou nada do povo, ele se deu ao povo. Não é? Então Moisés ele guiou, ele levou o povo ao verdadeiro alimento, à verdadeira água. Ele conduziu o povo a Deus. Então Moisés podia dizer com propriedade: Olha, eu fui o pastor desse povo. E nenhum dos estudos que nós fizemos atrás, quando Moisés diz para Deus: Senhor, o Senhor não pode perdoar o povo, risca o meu nome do livro da vida. Naquele estudo que fizemos, ali vem dizendo, nós falamos que naquele ato de Moisés defender o povo, Deus coloca o povo como ovelhas sobre o pastoreio de Moisés. Né? Mas naqueles últimos momentos de Moisés, ele está preocupado com o novo líder. Quem vai ser o novo líder? Quem vai ser? Senhor, ponha um homem que vá diante do povo, um homem que faça o povo sair e entrar, e que esse homem seja visto pela congregação como um pastor, mas que o povo não seja como um rebanho de ovelhas sem pastor. Providencia, Senhor. Então, olha só, Josué escolhido é o novo líder. E Números 27, versículo 18 ao 20, o que nós lemos? Quem pode ler para nós? O Senhor disse a Moisés:
chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. E à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Até o 20? 20. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Vamos pegar o primeiro verso 18. Aqueles que estão à frente do povo de Deus, eles devem ter o quê? Espírito. O Espírito de Deus. Olha, gente, se existe uma função que é de tremenda responsabilidade, é estar à frente do povo de Deus. Você vai para o exército, um oficial, ele conduz tropas para menos coisas, até para a guerra, mas são somente vidas. Quando Deus ele coloca aí uma pessoa para dirigir o seu povo, está envolvido aí vida eterna. E quando um líder ele não é responsável com o rebanho do Senhor, Deus ele vai cobrar de quem? Deus vai chegar e vai perguntar: onde estão as ovelhas? Onde estão os filhos que eu te dei? Sim. Não é? Então, queridos, a casa de Deus, o povo de Deus, ele deve ser tratado com todo carinho e com responsabilidade. Não é? O versículo 19 e o versículo 20, principalmente o 19 aqui. Por que Deus deu esta ordem? Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Mar, por que Deus dá essa ordem aqui? Olha, na, Vamos ver- na verdade, primeiro, o sacerdote seria, né, o representante de Deus. ver. Que então Eleazar, o filho de Arão, que estava assumindo ali o sacerdócio, e ele tinha que fazer essa, vamos dizer assim, essa introdução para toda a congregação, mostrando, dando respeito, pedindo para que o povo o respeitasse como o sucessor de Moisés, Sim. não é? E o sacerdote, ao impor-lhe as mãos e dar as ordens, etc., estava transferindo para ele essa autoridade. A unção, né? Era a unção, exatamente. Então ele estava se tornando um ungido. Josué estava sendo ungido como sucessor de Moisés. Sabe uma outra coisa que me vem à mente, além disso? Vocês se lembram quando houve aquela contenda sobre Moisés e Arão, a tribo de Levi, a questão lá da vara de amendoeira de Arão e todas as outras varas que levaram ao sacerdócio? Sim, sim. Acho que era Coré, né? Coré, né? Coré, Datã e Abirã. Gente, o que Deus está fazendo aqui é evitar que aquele mal aconteça de novo. Sim, Não é? também. É evitar, olha, já aconteceu uma vez lá atrás. Então, quando Josué ele é levado perante Eleazar, veja uma coisa, aquela vara de Arão que florescera estava lá na arca ainda, como Sim. testemunho de que foi Deus quem escolheu aquela tribo, aqueles homens, para cuidar do santuário. E aqui, quando Deus diz, olha, toma Josué, verso 18, filho de Num, homem em quem há o Espírito, coloque sobre ele as mãos, ou seja, a imposição de mãos, a transferência de
eu não sei se eu poderia dizer de autoridade, mas de responsabilidade do cuidado do povo, né? Então, toda a congregação, os anciãos estavam ali, toda a congregação estava vendo o que estava acontecendo. Não foi algo que lá na tenda Moisés decidiu, olha, Josué, vai ser você a partir de hoje. Não, não. A autoridade abaixo de Moisés ali, a autoridade máxima era o sumo sacerdote. Sim. Não é? Então, o sumo sacerdote, ele chancela a escolha de Josué a ungí-lo para o ministério. Ninguém poderia questionar. O que me chama a atenção também é o verso 20. Ivan, é interessante você falando assim sobre ungido, né? Que a gente vê ali, no caso, Josué foi ungido como líder, né? E a gente Uhum. vê essa unção também ali com os reis, né? E é interessante que quando chega um determinado momento que um homem lhe mata ali o rei Saul, né? E chega, né, aos ouvidos de Davi, né? Ali a gente vê ali a tamanho assim, seria assim uma, me fugiu a palavra assim, mas não de responsabilidade, mas algo maior assim, né? Do que significava ser ungido por Deus ali, né? Tanto que Davi falou assim: não, você matou um ungido de Deus, agora você também vai ter que perder ali a sua vida, né? Então era algo assim, né? Muito grandioso, especial, né? Ô, Marcos, quando a gente, se a gente buscar nas Escrituras mais sobre a unção, sobre os ungidos do Senhor, você falou de Davi, de Saul. Somente dois tipos de pessoas eram ungidas. Vocês se lembram quem eram elas? É profetas, né? Profeta era, não, não é por agora. Eu não lembro de profeta ser ungido. Davi, Reis, Davi. Reis, só reis 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 e e líder, como Moisés. sacerdotes. e sacerdote. É. Então, o sumo sacerdote, quando ele transferia para o filho dele a função de sumo sacerdote, aquele novo sumo sacerdote, ele era ungido. Interessante que a unção se dava como? Orelha? Na orelha, no polegar e também lá no dedão do pé. E depois era derramado sobre a cabeça o O óleo óleo, né? O e ia até azeite, os né? pés. O que que Hum. isso significava? Ouvir do Senhor Mover do Espírito. É. na mão, o cuidado que ele Hum. deveria ter com o povo, os pés, andar na presença do Senhor. Então veja, o sumo sacerdote é aqueles que ministravam no santuário, eles deveriam ser para o povo um exemplo perfeito. Por quê? Aqueles sacerdotes que ministravam, principalmente o sumo sacerdote que ministrava no santuário, ele era tipo de quem? Jesus, né? De Jesus. Então, só para você ter uma ideia como isso é sério, no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote ele entrava. Nós não temos nenhum relato de um sumo sacerdote que tenha entrado no lugar santíssimo e morrido lá dentro. É. Alguém se Ô, lembra? Estevão, ele não, também não era amarrado assim, no tornozelo com uma corda e um sininho, que se houvesse alguma coisa para puxar eles, caso eles estivessem com pecado? É, eu já ouvi esse É, comentário. isso eu aprendi lá na outra igreja, e eu me lembrei, né? Porque ninguém poderia salvar ele, né? Se alguém entrasse, morreria também, né? Isso. No caso. Mas na realidade, Laudice, acontecia o quê? Aquele que seria no lugar do sumo sacerdote, o futuro sumo sacerdote, Hum, no dia da expiação, ou na preparação para o dia da expiação, tanto o sumo sacerdote quanto o futuro sumo sacerdote, eles se preparavam juntos. hum, Caso aquele que entrasse no lugar santíssimo
morresse ou alguma coisa acontecesse, vamos dizer que ele tivesse um mal súbito lá dentro, quem iria tirá-lo? É, Ou quem iria conduzir eh, aquele trabalho ali no dia da expiação, aquela cerimônia? aí, Então aquela outra pessoa, né? teria que ter alguém. Então, É. em todo dia da expiação, dois sumos sacerdotes se preparavam. Ah, são dois, né? Eu pensei que fosse só um. Não, não, dois, mas somente um entrava. Agora, essa Hum, questão da corda, uns dizem que isso aí está no Talmud, lá um livro dos judeus. Outros sim, dizem que isso aí era real. E outros dizem que não era real. Então, bom, vou fica a colocar dúvida. a questão dos dois sumos sacerdotes que se preparavam, tá bom? No verso 20, aqui o texto diz assim: põe sobre ele da tua autoridade, Uhum. para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. O que Josué deveria ser diante do povo? O que ele deveria ter diante do povo? Respeito, o mesmo respeito que Moisés tinha, e o, Autoridade também. e o mesmo poder que Moisés possuía. Então, lá em cima, ah, homem quem é o Espírito, põe sobre ele da tua autoridade, do teu poder. Isso aqui aconteceu uma vez, quando Jetro aconselhou Moisés a escolher homens, né, dividiu Hum, em 1.550, 150, para que ajudasse Moisés ali no cuidado do povo. Então Deus tirou da autoridade, do poder que estava sobre Moisés, e entregou também a esses líderes, a esses anciãos. E aqui está a mesma coisa acontecendo, não é? Bem, olha só. Em Deuteronômio 30, versículo 19 ao 20, depois de Moisés instruir o povo, veja, o tempo está encurtando. Moisés, ele, pela palavra de Deus, Moisés faz um apelo ao povo. E olha que apelo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Contra ti quem? Contra o povo que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Meus queridos, eu pergunto a você: esse apelo vale para nós ou vale somente para o povo de Israel? não, para nós também. Para nós. Gente, esse apelo, ele Deus está fazendo para mim, está fazendo para você. Abraão esperava aquela terra que você espera? Sim. Ou Abraão esperava somente a terra de Canaã? Não, esperava, Espera, sim. Vamos, Jerusalém. vamos conferir isso? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, Hum. versículo 8, 9 e 10. Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. O que que nós lemos aí? Roberto, Hebreus está lá próximo, um pouquinho antes de Apocalipse, tá? 178. Isso, pela página aí é mais fácil. Novo Testamento, né? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. Letícia, nos dá a honra de ouvi-la? 11, né? Capítulo 11. 8, 9, 10, isso. Isso. O que que nós lemos aí? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança.
e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa cidade aí é uma cidade terreal, é uma cidade terrena? Terreno não. Não é? É aquele lugar que Jesus disse: olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. É aquela cidade que nós encontramos lá em Apocalipse 21. É aquela cidade que Paulo fala lá em Hebreus capítulo 8, um santuário feito não por mãos humanas. É esse lugar que Abraão esperava. Não é? Então, para eu habitar um dia nesse lugar que Deus está preparando para nós, que Jesus disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu tenho que aceitar esse apelo aqui. Não é? Bom, Deuteronômio 32, é interessante que naquele mesmo dia, olha só como as coisas são rápidas aqui. Naquele mesmo dia, o Senhor chega para Moisés e diz para ele: olha, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó. Novamente, vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel te dou por possessão. E o verso 50. Morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Queridos, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés: sobe. Sobe quando? Naquele mesmo dia. E lá vai o velho Moisés, o idoso Moisés, subindo a montanha que Deus havia indicado. Olha só, quantas vezes Moisés subiu o Monte Sinai? 7, 8 vezes. E todas as vezes que Moisés subia o Monte Sinai, o povo esperava ele voltar. Então, durante inúmeras vezes, o povo viu Moisés subir o Monte Sinai para ter um encontro com o Senhor. E depois de algum tempo, viam Moisés voltando, trazendo instruções e ensinos de Deus. Só que dessa vez foi diferente. O idoso servo de Deus começou sua jornada subindo a montanha, conforme a ordem de Deus. Entre o povo, havia uma apreensão e uma consternação, né? Muitos choravam. A tristeza tomou conta dos corações. Ao mesmo tempo, um sentimento de culpa também tomava conta dos corações, porque eles estavam ali embaixo, estavam vendo Moisés subir o monte para morrer. E eles iam entrar na terra de Canaã. E Moisés não entraria lá, porque, como ele mesmo disse, por causa deles. Então, veja, aquele pai, pastor, amigo, conselheiro, intercessor, nunca mais seria visto. Sua última caminhada deveria ser solitária. Vocês se lembram que, quando Moisés foi para o Egito, Deus colocou do lado dele Arão. Um dia, eles chamam o cunhado dele para caminhar com ele para a terra da promessa. Eu comentei com vocês que Moisés era uma pessoa que não gostava de andar só. Mas nessa última jornada dele, aonde ele estava, se ele subia o Sinai, Josué estava com ele. Aonde quer que ele estivesse, Josué estava com ele. Mas foi vedado a Josué, nessa última caminhada, ir com Moisés. Ninguém estaria ao seu lado para dizer as últimas palavras. A última vez que Israel viu Moisés foi pelas costas e desaparecendo à distância. Irmãos, tenta imaginar, queridos, tenta imaginar essa cena. Como que deve ter sido doloroso para o povo.
Com certeza estava sendo doloroso para Moisés, mas muito mais para o povo. Heloísa, Moisés havia muitas vezes deixado o acampamento em obediência aos chamados divinos, a fim de ter comunhão com Deus. Mas agora deveria partir para um novo e misterioso propósito. Devia sair para entregar a vida nas mãos do seu Criador. Moisés sabia que queria morrer só. A nenhum amigo terrestre seria permitido atendê-lo em suas últimas horas. Omar falou há pouco, quando eu perguntei, se fosse seu último dia, o que que você faria? Omar disse que se entregaria completamente. Foi isso, Omar, que o Moisés fez. Embora estivesse lá preocupado, não é? Com o povo, como que o povo seria guiado e tudo mais, olha só, devia sair para entregar a vida nas mãos do seu Criador. Criador. Queridos, isso aqui é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Deus avisou Moisés: olha, hoje é o teu último dia. Não pense você que Deus está avisando para você, para mim, que hoje é teu último dia. Nós temos que viver uma vida de inteiro preparo, diariamente, porque nós não sabemos quando será Iremos para- o nosso último dia. Uhum. Vejamos. Então, antes de eu tocar isso aqui com vocês, nós vamos aí em funerais, certo? Cortou a palavra. Sim, Todos nós vamos em funerais, certo? Ah, sim. sim. O que que normalmente você vê familiares, amigos levando para os mortos? Flores. E flores é para quem? Para morto ou para... Flor. Deveria ser para vivo, né, Sandra? Sabe que Sim. normalmente flores são um modo de acalmar a consciência, É, uma forma de acalmar a entendi. consciência. Queridos, deem flores para os vivos. Enquanto estão vivos, também concordo. É dar flor para o vivo enquanto está vivo? Né? Deem É, flores para os vivos. Mortos. enquanto estão vivos. Enquanto são vivos. Deem flores para os vivos. Morto só recebe cabo. Morto não recebe flores. Sabe, eu tenho visto, eu já presenciei muitos funerais de filhos fazendo aquela lamentação toda pela perda de seus entes queridos, seus pais, dizendo que amava seus pais, mas quando estavam vivos os pais, não viviam como expressam agora, que amam, que eram especiais e tudo mais. Sabe, eu tenho. A gente aprende algumas coisas com o passar do tempo. Muitas pessoas só dão valor a algo ou alguém depois que Morre. Depois que perde. perdem. Perdem. Olha, eu ia deixar em azul, Heloísa, mas acabei não deixando. Olha esse pensamento. Deus fala a seu povo pelas bênçãos concedidas. E quando estas não são apreciadas, eles lhes fala pelas bênçãos que lhes remove, a fim de que sejam levados a ver seus pecados e voltem a ele de todo o coração. Veja, enquanto Moisés estava ali com o povo, parece que o povo não deu muito valor a Moisés. Eles só reconheceram a pessoa de Moisés, o caráter de Moisés, o pastoreio de Moisés, depois que Moisés partiu. Né? Então, durante 40 anos, Moisés esteve junto do povo. Israel só reconheceu que Moisés foi uma bênção quando essa bênção foi tirada. Não vamos permitir que isso aconteça conosco. Nós temos bênçãos aí em nossa presença, em nossa vida. Vamos valorizá-las enquanto temos.
porque depois que forem tomadas, de nada mais vale. Capítulo 34 de Deuteronômio, de 1 ao 4. Quem nos dá a honra? Fica quieto. Ok? Olha só. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe... Mostrou. Estou toda a terra. Eu quero parar nisso aqui. Toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali até a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Novamente o Senhor diz a Moisés: porém não Muito irás. bom. Omar começou a falar há pouco sobre esse e lhe mostrou. Lembra, Omar, que você começou a falar? Sim, O que Deus mostrou a Moisés? Gente, Deus mostrou toda a terra, todo o território. Possivelmente o Monte Pisga aqui seja bem alto, para que Moisés pudesse ver a distância. Mas Deus mostrou, além disso, Deus mostrou que aquele povo que Moisés se deu por ele, dentro de pouco tempo cairia na apostasia. Dentro de pouco tempo se misturaria com aquelas nações ao redor, adoraria seus ídolos, iria para o cativeiro, não uma, duas vezes, mas várias vezes iria para o cativeiro. Deus mostrou a Moisés que os filhos daquele povo seriam sacrificados aos ídolos. Deus mostrou a Moisés o povo voltando do cativeiro babilônico. Mostra Jesus, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, Jesus morrendo numa cruz, o povo de Deus rejeitando a Jesus. E como não bastasse, mostra para ele o período em que o mundo estaria em trevas, quando a palavra de Deus quase sucumbiria, quase deixaria de existir. E o coração de Moisés foi ficando apertado com tudo isso. Mas havia um consolo. Moisés, ele vê a volta de Jesus. E ele vê, na volta de Jesus, uma multidão inumerável de santos subindo aos céus, glorificados, para nunca mais morrerem. Então isso aí acalma o coração de Moisés. Quando eu li isso de um outro personagem, esse outro personagem foi Adão. Deus faz com Adão a mesma coisa para acalmar o seu coração. E a palavra de Deus, ela, em Deuteronômio, o último capítulo termina mais ou menos assim. Assim morreu Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, quem? Senhor. Anjos do Senhor sepultaram Moisés num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe Sabe até hoje. o lugar da sua sepultura. Quem, Pergunta. escre- Oi, quem escreveu isso possivelmente foi Josué, com né? certeza, com certeza, não é? Moisés, Josué, ele deu, vamos dizer, o remate no livro de Deuteronômio. Sim. Gente, Omar e Marcos, por favor, não quero ouvir o comentário de vocês agora. Deixa eu perguntar uma coisa aos demais. Gente, ninguém mais achou a sepultura de Moisés. E aí? Onde que Moisés está sepultado? Não está sepultado.
Ele não está. Ressuscitou? É. Ele ressuscitou? Sim, Não foi levado? é. Ué. E aí, Claudinete? Então, Como está eu sendo acho de Moisés? a sepultura dele, eu não sei, mas ele está no céu. Vocês são tão espertos, né, não, Mar? Tão espertos, né? É, mas ela Lutevão, chegou mais, a Claudinete chegou mais perto. Verdade, verdade. Lutevão, Todos sabemos. é, eu aprendi, né, que o Moisés não poderia realmente ter sepultura porque o povo ia ficar idolatrando ele. Sim, Isso é uma verdade, né? também, Eu também, aprendi Então, não, isso. veja, tudo está somando, né? Mas olha só, também. Deus ele tinha um propósito muito maior para Moisés, uma surpresa para Moisés. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, Deus ele tinha falado lá para Moisés em Números 27 o seguinte: olha, não me fale mais disso, basta, chega. Agora, você vai aí a Mateus capítulo 17, diz assim: olha, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Você já reparou que o povo de Deus sempre está envolvido em altos montes? Não é? Então, lá estava Jesus com Pedro, Tiago e João em um alto monte. Só que esse monte aqui não tem nome, pelo menos não é relatado. E diz assim, ó, que Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E o verso 3 diz assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Elias. Bom, peraí, Moisés não morreu? Não foi sepultado? Como é que Moisés aparece aqui? Ou melhor, Ressuscitou. não foi sepultado? Como é que ele aparece aqui? Ele ressuscitou. Deus ressuscitou. Exato, exato. Gente, isso para E mim Elias é uma das não passagens morreu. mais lindas das Escrituras. Mais lindas. Agora, deixa eu dizer para você um detalhe. Eu conversando com alguns amigos, é, eu dei um livro, Grande Conflito, para um amigo, e ele falou assim para mim: tem uma parte daquele livro que é uma tremenda heresia. Hum, Opa, qual? É aquela parte que diz que Moisés ressuscitou e estava com Cristo no Monte da Transfiguração. Eu falei, mas como assim? A Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Eu falei, não? Não. Então tudo bem. Eu perguntei para ele, quem é que estava com Jesus lá? Era um espírito? é. Não. Bem, bom, isso aí é uma coisa que a gente tem que explicar. Não, não. Ou era Moisés, carne e osso, ou era um espírito. Eu prefiro crer que ali era Moisés, carne e osso, que Deus ressuscitou Moisés. Como Elias, né? Que nem viu a morte. Porque se eu sair disso, eu vou ter que crer naquilo que Satanás disse para Eva, lá no Éden. É certo que não morrereis. Sabe, queridos, o mundo aí fora tem uma visão diferente, distorcida desse acontecido aqui. Mas, veja, Deus fala para Moisés: você não entrará nela. Mas Moisés entrou em um lugar muito especial. No céu. Moisés Roberto, ele foi para a presença de Deus. Deus o ressuscitou, ele tinha que passar pela morte. Deus o ressuscitou e o levou para junto de si. Assim como também Elias, só que Elias não passou pela morte. Ele não viu. Então, queridos, por que
Agora ter que falar de Elias também. Por que que Moisés e Elias, naquele momento crítico ali, da últimos momentos do ministério de Jesus, por que que Moisés e Elias apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração? Qual razão, Letícia? Não sei. Sabe não? Confortar, consolar. Não. É, tudo isso. Tudo isso aí. Olha só, durante sua vida, Moisés tornou-se um símbolo de Cristo. Um tipo. Um tipo, né? Um tipo de Cristo que deixou o trono para viver entre o povo sofredor e se deu por ele. Cristo deixou o trono, veio a esse mundo, viveu entre nós e se deu por nós. Né? No fim da jornada, tanto de Moisés quanto de Cristo, ambos foram tirados por Deus. Ambos têm suas sepulturas vazias. Ambos foram glorificados. Amém. Né? Veja, na sua morte, Moisés passou a representar. Veja, em vida, Moisés representou o que Cristo fez, um tipo de Cristo. Na sua morte, Moisés passou a representar todos aqueles que morrem em Cristo e serão glorificados na sua vinda, ressuscitados e glorificados. E Elias, por sua vez, Elias, ele representa todos aqueles que subirão ao céu sem passar pela morte. Então, quando Elias e Moisés, eles vêm ao monte ali da transfiguração, onde Cristo estava, era para fortalecer Cristo, afirmando que o sacrifício de Cristo ali, pouco tempo na frente, possibilitaria a ressurreição de uma multidão de cativos para a liberdade eterna. Ok? No caso, aqui de Moisés. E, ao mesmo tempo, Elias também fortalecendo a Cristo e afirmando que a morte dele possibilitaria também que uma multidão, como está lá em Apocalipse 7, subiria aos céus, glorificados, Sim. e não passariam pela morte. Sim. Queridos, ali, no Monte Pisga, o homem que sobe aquele monte é um velho, idoso, 120 anos. Aquele que está ali na presença de Cristo, no Monte da Transfiguração, não é um velho, mas é um homem com mais de 1000 anos. Já pensaram nisso? Louvado seja o Senhor por suas promessas. Amém. As promessas de Deus, elas vão se cumprir na íntegra. As promessas de Deus irão se cumprir na tua vida, na minha vida. Amém. Mas, por favor, aquele conselho que Moisés deu, vindo da parte de Deus, os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra vós que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. Faça desse conselho a tua meditação diária. Amém. Coloque-se cada dia na presença de Deus. Ah, mas Senhor, eu sou um pecador, eu pequei. Não importa. Pecou? Vai lá na presença de Deus. Diga para Deus, Senhor, eu pequei, mas eu quero teu perdão, Pai. Discuta, entre aspas, com Deus. Seja amigo de Deus. Clame a Deus por aquilo que Ele tem para te dar. E Ele te dará. Porque isso é o que Ele deseja. Então, que Deus te abençoe nessa noite. Amém. Moisés fez a sua última caminhada, né? E fez a sua despedida. Nós também estamos prestes a nos despedirmos desse mundo de pecado. Que Amém. você e eu estejamos preparados. E quando Jesus nos chamar, que possamos dizer: eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Amém? Amém. Amém. Luísa, você poderia agradecer a Deus por esses momentos? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Criador, nosso provedor, nosso mantenedor, nosso tudo. Mais uma vez, Pai, agradecemos por esses momentos preciosos que passamos estudando Tua Palavra. Amém. Muito obrigada pelo Lutervan, que tem dedicado tanto tempo ao estudo e
compartilhar o que ele tem aprendido do Senhor. Muito obrigada porque o Senhor abre as nossas mentes, o Senhor nos convida com tanto carinho, com tanto amor, a estudarmos mais a Tua Palavra, a conhecermos mais o Senhor como o Senhor verdadeiramente é, a experimentarmos esse amor que é um amor que nós nem entendemos, porque somos tão falhos, tão pecadores, que é um amor tão grandioso, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse amor, muito obrigada por esse convite que o Senhor sempre nos faz de aprendermos mais do Senhor. Ó Pai, como é lindo meditar na Tua Palavra, na vida dos Teus servos, na vida de Moisés, que foi um servo fiel, que buscou amar como o Senhor amou, que foi um exemplo de Cristo aqui na Terra e que nós até hoje estudamos a vida dele e até hoje ele é bênção para tantas pessoas, a vida do Teu servo Moisés. É verdade, Senhor. Ó Pai, que entendamos cada vez mais a Tua Palavra, dá-nos a força para compreendermos e obedecermos, Pai, a vivermos essa verdade que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, a sermos testemunhas, a vivermos essa missão. Nós sabemos, Pai, que este mundo está por um fio, este mundo está doente, este mundo está em trevas, este mundo não tem como ir muito mais adiante. E o Senhor busca que nós sejamos fiéis à Tua Palavra para que estejamos prontos para o encontro com Jesus, que não vai tardar. Ele não pode tardar a voltar. Por isso, Pai, obrigada por esse convite e dá-nos a força, Pai, para que esse seja o nosso objetivo maior, a santificação, a consagração para estarmos prontos para o encontro com o nosso Salvador. E assim, naquele dia glorioso, podermos prostrar-nos de joelhos diante dele e agradecer pela eternidade esse amor que levou o nosso Salvador para uma cruz, para a pior de todas as mortes, para que nós tivéssemos a vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Continue retribuindo ao Lutervan, dando a ele sabedoria, direção, motivação para continuar esses estudos e a nós também. Que essa também seja nosso objetivo, o nosso foco, estudarmos cada vez mais a Tua Palavra, para sermos assim felizes e vivermos com sossego neste mundo tão difícil. Em nome do Teu Filho, nosso amado Salvador, em nome santo de Jesus oramos. Amém. 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 Queridos, Israel já chegou em casa? Ainda não, né? Nós ainda estamos caminhando. Estamos caminhando, mas aquele Israel também ainda não havia chegado em casa. Na semana que vem a gente continua esse estudo, só que agora dentro do livro de Josué. Amém. Muito bom. E na segunda-feira ali nós vamos estar, durante algumas semanas, estudando um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo. Que Deus ele Amém. abençoe grandiosamente. Tá bom? Amém. Amém. Gente, Amém. Deus Amém. Obrigada. abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Até sábado. Tchau. Se Deus quiser.